Por enquanto, nós vamos ficar aguardando também as outras, mas a gente também já pode começar. Quem está aqui, já diz, por favor, se está me ouvindo direitinho. Estou querendo colocar uma luz diferente aqui também. Aí, muito bem. Não sei se você consegue escrever no chat, mas se não conseguir, tudo bem, eu acho que está me ouvindo, né? Então, muito bem. Hoje nós vamos olhar para essa relação, que é mais uma relação interna do que externa. É mais uma relação com o pai que vive dentro de si do que com aquele homem, ser humano real, porque muitas vezes é impossível ter uma relação com aquela pessoa, né? Seja porque não está presente, porque não conheceu, porque talvez teve algum tipo de violência, seja para preservar a integridade física e emocional, né? Então, com o ser humano, muitas vezes, é impossível que a gente tenha contato, e também, às vezes, não é possível que se desenvolva um amor afetuoso, né? Então, a gente precisa desfocar, desmisturar, é o que eu vou falar aqui mais para frente, esse pai, desmisturar do homem, do ser humano, do pai ideal, do pai real, da função paterna, né? Porque a gente mistura tudo isso e aí fica bem difícil da gente elaborar mesmo dentro da gente esse pai interno que a gente fala tanto e que muitas pessoas têm às vezes até uma obrigação, impõe uma obrigação, não, você tem que amar seu pai, você tem que conviver, você tem que isso, porque todas essas formas, fazendo tudo isso, o que você inclui? A inclusão, ela vai muito a nível interno, sabe? A nível externo é quando já chegou no limite, né? Então, quando a gente quer apaziguar e curar, é dentro da gente que começa. A inclusão começa sempre dentro da gente. E depois, conforme passa, conforme a gente vai tendo alguns entendimentos, a gente vai dando abertura, quem sabe se é possível, nós podemos ter essa inclusão do pai real, né? Do pai real, que eu digo, não é idealizado, aquele que eu buscava, enfim. Então, eu sou a Natalice Fátima Basílio Bogo, eu não sei se todas me conhecem, sou terapeuta sistêmica já há 8 anos, e também já tive meus perrengues com meu pai. Eu posso dizer que a minha relação com o meu pai foi a relação mais difícil que eu tive até hoje. Até hoje não, até um tempo atrás, até começar as terapias, que eu comecei a fazer um movimento de entender, né, essa relação, e entender internamente e elaborar ela. E eu compartilhei hoje, não sei se você viu um Reels, que eu consegui descongelar uma imagem que eu tinha do meu pai, equivocada. Eu quero falar para vocês outra imagem congelada que eu tinha dos 5 anos de idade. Mas eu consegui descongelar essa imagem traumatizada do meu pai, quando ele me contou uma história do meu avô, que foi órfão muito cedo. Não sei se vocês viram lá no Reels, mas eu vou contar rapidamente aqui. De vez em quando eu vou fazer um parênteses sobre a minha história, que eu acho que é interessante. Meu avô ficou órfão muito cedo, com 6 anos, então ele tinha que ajudar a minha avó, que ele era o filho mais velho. E lá em 3 de Maio, era estrada de chão, lá no Rio Grande do Sul, ele ajudava a limpar a estrada, né, para alargar, porque não tinha muito carro, era carroça, e trabalhava para a prefeitura. Então tinha um chefe da prefeitura que cuidava dos adolescentes que trabalhavam lá. E esse chefe gostava do meu avô, porque meu avô não tinha tempo ruim, ele abaixava a cabeça e trabalhava. E aí ele escutou um burburinho dos adolescentes, esse chefe do meu avô, e esses adolescentes estavam combinando de sair no sábado à noite. Iam convidar meu avô. Só que como o chefe sabia da índole desses adolescentes, ele já foi na frente e disse pro meu avô, não, você vai jantar lá em casa. E meu pai disse que meu avô disse que ficou uma arara, que não queria jantar na casa desse senhor. Ele queria era se divertir com os jovens adolescentes. E aí no dia seguinte na segunda-feira, né, foram trabalhar e veio o camburão da polícia e recolheu os adolescentes. E o camburão da polícia naquela época nem era um carro, né, muito como tem hoje em dia. 1930 e pouco, né? E aí foi que o chefe do meu avô explicou que ele sabia que essas crianças, que esses adolescentes iriam, aonde eles iriam, eles foram numa propriedade onde tinha parreirais de uva e produziam vinho. Lá eles foram tomar vinho escondido, né? Roubaram o vinho, quebraram as garrafas e destruíram o parreiral do senhor. Por isso que eles foram presos. E esse chefe do meu avô salvou ele,
porque admirava ele, sabia que ele tinha potencial, que cuidava como um pai, sabia da orfandade dele e tudo mais. E aí ficou registrado no meu avô. Aquilo como uma proteção, ele sentiu um amor paternal desse senhor e uma confiança e viu o que poderia ter acontecido com ele, ele foi salvo disso, então ficou registrada ali uma informação de aprendizado do meu avô. E quando ele teve o filho, meu pai, o filho mais velho, depois 3 filhas e um filho mais novo, mas o filho mais velho que ele criou super protegendo e ensinando todos os limites, tudo mais, e disse, quando você ficar pronto para ter a sua carteira, mesmo eles não podendo, ele comprou um Jeep antigo para o meu pai, mais velho, mas ele disse, olha, você vai levar, você vai conduzir, você não vai como outros, porque eu não sei o que os outros vão fazer, e eu não gosto de ajuntamento, ele dizia ajuntamento de guris, linguagem de gaúcha, né? De ajuntamento, quando tem muitos jovens juntos, muitos adolescentes juntos, ele interpretou pela experiência que poderia dar problemas. E algumas vezes dá problema, porque cada um tem uma ideia mais maluca que a outra, né? E muitas vezes dá problema que leva para a linha não tão boa. E aí o meu avô ensinou meu pai isso. E sempre criou-se isso. Ajuntamento não é bom. Então, meu pai e eu e os meus irmãos também, que recebemos essa instrução desde criança, não podia amiguinhos lá em casa, a gente não podia ir na casa de amiguinhos, era sempre uma briga, minha mãe brigava com ele para a gente poder ir na casa, eu poder ir na casa de uma amiguinha. Então, eu nunca fui de andar em turmas, o meu irmão também nunca foi de andar em turmas, e me sentia muito reprimida, eu ainda a única menina mais nova naquela época, meu pai então cuidava, superprotegia muito mais, né? Porque era muito mais perigoso na visão dele, devido ao que ele recebeu. E eu carreguei isso para a minha vida inteira, como uma repressão, como um pai, uma pessoa ruim, uma pessoa má, que me fez isso, me fez aquilo, que não me deixou ter amizades, porque eu queria viver junto com um monte de meninas, eu queria me divertir com um monte de meninas, mas só podia ter uma amiguinha para levar para casa, etc. Esse era o meu discurso, muito magoado. Quando ele me contou essa história, antes eu já estava ressignificando, mas quando ele contou essa história, é como se tivesse caído um balde na brasa, sabe? Um balde de água na brasa. Não precisou mais existir essa imagem congelada. Derreteu esse gelo. Não precisou mais existir, porque trazer esse conhecimento para mim me fez compreender da onde veio. Veio de uma orfandade, veio de um menino que não teve produção de pai, que se sentiu acolhido por uma pessoa estranha que passou esse padrão para ele, e isso foi passando invariavelmente sem nenhuma discussão, sem nenhum questionamento, né? Mesmo que na minha época não era mais necessário tanta superproteção. Então eu consegui entender isso e para mim foi absolutamente libertador, porque eu pude encerrar isso em mim, sabe? Agora eu tenho um filho e eu posso, logicamente, ter os cuidados que o mundo moderno hoje exige que nós tenhamos, né? Mas eu não preciso ter toda essa repressão, eu posso entender se tenho algum medo, porque dentro de mim essa informação vive ainda. Só que eu posso dar um significado diferente sempre que ela aparece. Eu posso pisar no freio, eu posso, opa, isso aqui não é meu, isso aqui veio de alguém, esse é um aprendizado que hoje não faz mais sentido, que pode ser diferente. Então, somente com o conhecimento e o autoconhecimento que a gente pode interpretar os nossos padrões, aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom, da onde veio, e essa é a função da linguagem sistêmica de dizer, isso não é meu, devolver a quem pertence, sabe? Às vezes pode parecer muito assim, nebuloso falar isso, devolva para o seu pai, devolva para sua mãe, o que é devolver? É isso, devolver essa necessidade de ter esses impulsos. Então, eu vou dar um novo significado e ter novos atos. Assim, eu consegui ter um apaziguamento muito grande dentro do meu coração e essa história já não tem mais sentido de ser contada. Eu botei amor lá em cima. Eu vi o amor que meu pai tinha atrás desses atos, entende? Eu sei que nem toda história é igual, nem todas as mulheres tiveram a mesma história que eu, eu apanhava de chicote, com 6 anos eu ajudava o pai a puxar serrote para cortar torres de madeira, eu trabalhei na roça, eu tirei leite de vaca, eu tenho 42 anos agora, mas a minha história se assemelha talvez à da sua avó, da sua mãe. Então, desde criancinha, nós morávamos muito no interior, e puxar o serrote com meu pai, aquilo era torturoso, mas hoje eu vejo que ele estava me ensinando o valor do trabalho, como ele aprendeu, como meu avô aprendeu, do trabalho forçado.
Não era necessário, hoje não é necessário eu ensinar isso para uma menina ou para um menino, mas eu tenho uma outra forma de ensinar que precisa valorizar o trabalho, entende? Então, a tua história pode ter sido, se quiser escrever para mim aqui no chat, escreve. Qual que é a relação interna com o seu pai? Não sei se você viu o seu PDF ali. Como seu pai está para você? Está excluído? Ele é idealizado? Ele é um pai ausente, foi um pai ausente emocionalmente, ausente fisicamente? Como é ser pai para você? Para eu entender um pouco da sua história e poder contextualizar um pouco mais. O meu pai era um pai que foi presente, mas também ausente. Ele ficou muito tempo fora na minha infância, perdemos tudo, ficamos morando na casa de parentes, mudamos 16 vezes de casa devido à falência, meu pai ficou deprimido e aumentou muito mais o medo dele de expor a gente em perigos. Então foi uma história linda, mas com seus dramas. E para a gente elaborar e transmutar tudo isso dentro da gente, precisa ter um trabalho. E precisamos separar, né, os tipos de pais, o homem, o ser humano. Então, vamos lá. Como eu não consigo aqui compartilhar com vocês o que eu queria aqui, que eu fiz com capricho, né, o meu PDF, eu vou usar ele aqui como uma cópia para mim, tá? E vou passar para vocês aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai compreender a relação com o pai interno e com o pai externo, para ocupar o próprio lugar na vida. Porque enquanto a gente está com o nosso foco de alguma forma no nosso pai, ficou escura a minha imagem, né? O foco não está totalmente na nossa vida, tem sempre um olho para trás. A gente não se resolve lá atrás, não se resolve para frente também. O objetivo desse encontro é você ter uma nova compreensão da sua história com o seu pai e quem sabe aí elaborar um pouco melhor dentro de si, ter a clareza sobre como essa relação influencia na sua vida hoje. E vamos fazer exercício também para iniciar uma nova postura, né, dessa história. A Grace disse, o homem mais seco que não demonstrava carinho. Meu pai também. E até uma certa idade, eu sentava no colo do meu pai, eu brincava com ele, e depois ele esfriou, ele não sorria. Mas eu consegui entender no meu caso, tá? Que era a depressão que ele teve depois da perda de tudo. E ir para trás da história também é bem difícil. Então, Grace, a gente vai até o final e eu quero que no final talvez você me fale como vai ficar para você, dentro de você, tá? Esse pai, tá bom? Ser teu pai interno. Vamos lá, então. Vamos para a próxima aqui, que se tiver mais alguém, escreve para mim. O que nós vamos fazer aqui também é perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo. Você só tem as respostas porque você elabora as perguntas. Tudo que foi criado sempre teve uma pergunta. Como eu quero fazer uma casa? Como eu posso fazer uma casa? E aí você vai atrás de como fazer uma casa. Eu quero curar minha relação com meu pai. Como eu posso fazer isso? O que eu vou fazer? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui com perguntas. Eu vou perguntar e vocês vão procurar aí dentro de vocês, no seu arquivo interno, as respostas. E, logicamente, eu vou facilitar esse processo, tá? Então, cada uma tem uma história única, como eu falei. Algumas ainda não tiveram, algumas mulheres tiveram pais amorosos, outras não, outras sofreram abusos, ausência, coisas muito cruéis mesmo. Como eu falei, às vezes não é nem possível sentir amor. Mas a gente pode, depois você vai ver aqui, aonde você pode focar para ter essa presença do seu pai interno, né? Nenhuma pessoa será obrigada a sentir algo que ainda não pode, ainda não sente, ainda não consegue, né? Nós estamos aqui para defender atitudes do ser humano, né, do homem. Nós estamos aqui para compreender a história que existe dentro de nós. Porque nós não estamos aqui para justificar, né? Estamos para explicar. Então, a explicação pode ajudar muito. E dentro de nós, por quê? Vocês possivelmente já compreendem essa visão sistêmica, né? Somos feitos de 50% pai, 50% mãe. E essa porção de 50% pai e mãe, logicamente, mas a gente está olhando para o pai, ela está nas nossas células. E é como se a gente também rejeitasse, como se a gente também nomeasse as nossas células daquilo que a gente nomeia o nosso pai. Então, invariavelmente, de alguma forma, ou nós vamos repetir o que ele fazia, ou nós vamos, de alguma forma, se vingar dele, tentar se vingar
para ver que seu pai olha para a gente dessa forma, para a gente justificar aquilo que ele fez, para ver se maltratando a gente, ele vai olhar para nós. Então, dentro de nós, as nossas células recebem informação. É emocional e a questão física também, né? Então, quanto mais a gente rejeita, muitas vezes vem questões físicas igual ao pai, situações semelhantes igual ao pai, que eu vou falar até de uma pessoa aqui, de um exemplo, tá? Mas eu tenho vários exemplos das minhas constelações, tá? E o que eu quero agora começar do começo com vocês é dizer que antes do pai existia a vida. E quando a gente olha para o pai, às vezes não é possível, né? Então a gente vai olhar para quê? Para a vida. A vida chegou muito antes de você. Veio de um mistério criador. A gente não sabe exatamente de onde. Veio de Deus, como Deus criou a vida, como foi esse sopro, né? A Bíblia explica de algumas formas. Mas é um mistério criador. Então a vida veio através dos pais e ancestrais. É como se fosse uma vela que eu coloquei aqui. Depois eu vou mandar esse PDF para vocês para facilitar o estudo, tá? É como uma vela, uma chama acende a outra. Então, a vela a ser em si são os pais e ancestrais, e o fogo, que é a energia, que uma acende a outra, é a vida. Então, o corpo dos pais representa a vela, né? E a chama representa a vida. A vida precisou passar por muitas pessoas para chegar até aqui. Todos foram instrumentos da vida. Então, mas se a gente coloca esse olhar, tiramos do pai real e colocamos na vida que veio através dele, me fala se agora não fica um pouquinho mais fácil de olhar para a sua vida e se você consegue dizer um grande sim para a vida que chegou até você através dos seus pais. Esse grande sim é muito difícil de dizer para a vida, no sentido de permitir que a vida traga relacionamento bom, que a vida traga dinheiro, que a vida traga paz, sono tranquilo, saúde, quando nós estamos dizendo não para uma porção nossa, para uma chaminha da vela que veio até nós. Desse mistério criador de Deus. É como se a gente dissesse assim para Deus, vamos usar esse exemplo, né? Eu não sei qual é a sua crença, eu vou usar esse exemplo, dissesse para Deus assim, ô Deus, ei, essa chaminha aqui não tá boa não, vamos apagar ela aqui. Esse pai que eu tive não tá bom, vamos apagar essa velhinha. Então, dentro de nós, essa porção fica apagada e tudo é consequência externa. As consequências dos seus bloqueios, das suas dificuldades vinculadas a essa porção do pai, né? Então, o grande sim para a vida, ele vem ao você olhar para todas as chamas da vela, reverenciar e dizer, olha, do jeito que veio, é isso que foi possível, né? E até onde eu dou conta, eu vou começar a caminhar para o sim, né? Sem tentar me vingar do meu pai, tendo problemas financeiros, atraindo parceiros que me maltratam, atraindo parceiros iguais ao meu pai, para ver se dessa vez o meu pai vê se eu tenho um homem igual a ele. Será que ele me vê? Todos esses são mecanismos internos que o nosso inconsciente utiliza para nos dizer assim, olha para o seu pai, olha para essa chama da vida, olha para essa chama dessa vela. Vamos colocar aumentar essa chama, vamos, né, desfocar da vela e focar na chama da vela. Me fala aí, se você quiser me fala, como que está a chama da vida dentro de você, como está o seu grande sim para a vida. Agora, saindo, né, do pai como a chama da vela, a vida veio de longe, tem o pai como ser humano. Então, para algumas pessoas ainda não é possível olhar diretamente para o pai, né? Tudo bem, primeiro olhamos para a vida, depois olhamos para o ser humano, né? Não estamos justificando, só estamos entendendo. Somos muito mais leais do que imaginamos e menos livres do que acreditamos. Repetimos em outro cenário, com outras narrativas, mas com o mesmo enredo. Quando nós não elaboramos, quando nós excluímos de alguma forma essa chama da vela, nós repetimos com um enredo diferente. E aqui, então, eu já quero te dar aquele exemplo que eu falei que eu ia te dar, que é o exemplo de uma cliente que foi filha, a mãe teve um relacionamento com um homem casado, né, teve ela, então esse homem casado não pôde assumir, mas ela sabia quem era ele,
E ela veio em profunda dor fazer a constelação porque ela era muito apaixonada por um homem casado. E ela não sabia de onde esse padrão, ela não tinha conseguido vincular a própria história, porque poucas pessoas raciocinam sobre isso, né? Então, quando ela percebeu que o que ela buscava ali, além da lealdade à mãe, o que ela buscava nesse homem casado era o pai dela, era de alguma forma consertar o relacionamento, de alguma forma fazer esse homem terminar com a família e ficar com ela, já que o homem não terminou e ficou com a mãe, não fez, né, que o pai dela não terminou com a família que ele estava lá e não ficou com ela. Então, a gente dá um jeito de buscar esse pai em algo externo, né? Ou desse pai ser o motivo do nosso fracasso, né, em financeiro, do nosso motivo da nossa doença, enfim, a gente pode replicar muitas vezes. E podemos compensar, deixa eu mostrar aqui mais para baixo, então, para você. Ó, aqui foi para cima, né? Então, deixa eu ir para baixo. Então, eu quero que você responda aí, que é um exercício para você. Olha, quem era o seu pai antes de ser seu pai? Aqui, como homem, como ser humano. Antes de ser seu pai, o que você conhece dele? Como foi a infância dele? Quais dores ele carregava? Quem cuidou dele? O que faltou? O que ele repetiu com você, como meu pai? O que aconteceu com ele? Me responda. Você sabe o que da infância do seu pai? Não estou aqui querendo defender ele, entende? As atitudes dele. Mas eu quero que você encontre uma explicação, assim como eu pude encontrar nesse fato, que possa apaziguar um pouco as dores. Porque mudar o passado, mudar o pai não é possível, né? Mudar o passado do seu pai, se às vezes te der pena, também não é possível. Mas é preciso reunir forças de tudo isso, de todos esses dramas dele, de você, dos seus avós, reunir essas forças dentro de você através do seu conhecimento e colocar a câmera da sua vida em outra direção, né? Poxa, agora aqui comigo, como meu exemplo, o meu filho vai ser criado diferente. Aqui comigo, agora, na minha vida, eu posso me relacionar com mais pessoas, eu posso trazer amigos para minha casa. Porque até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, não, médio tempo atrás, depois que eu descobri isso, eu não convidava amigos para vir na minha casa. Eu era super reservada, porque tinha aquela coisa de não ter ajuntamento, do que o meu pai falava, entende? Então, eu tenho que ter consciência daquilo e colocar amor aonde havia dor. Amor não para, às vezes, algo que eu não consiga, mas amor para a minha vida, amor para os meus filhos, amor para o meu trabalho, para a minha saúde, para o meu corpo. Gente, o que tem de gente maltratando o próprio corpo, porque não consegue perdoar o pai, não está escrito. É a alimentação super equivocada, come além da conta, compulsão alimentar, ansiedade, muitos pânicos, relacionamento sexual exagerado, pornografia, tentando alimentar um vazio que é da ausência do pai. É tentando maltratar esse 50% do pai que está dentro de si, inconscientemente. Eu odeio meu pai, eu odeio 50%. O que eu posso fazer com esse 50%? Vamos maltratar. E aí não tem força para fazer uma dieta equilibrada, não tem força para levantar da cama e para fazer um exercício. Falta essa força do pai dentro de si pela exclusão, por esse vazio que tenta ser preenchido de outras formas e não tem como preencher de outras formas, a não ser com a inclusão. Eu lembro que eu atendi um cliente que ele era policial, e ele sentou na minha frente, eu até fiquei com um pouco de receio, porque ele tinha uma postura, sabe, irritado, ele disse que ele era muito irritado, muito bravo, explosivo com a família, mas aquilo doía nele. E quando nós colocamos a constelação, o pai ficou totalmente excluído. Eu pedi para ele, né, como era a tua relação? E aí ele tinha pânico também, né? Nesse caso, ele não tinha compulsões, mas ele tinha uma raiva excessiva, um ódio dentro dele que ele descontava, ele batia. Quando ele ia para prender alguém, ele disse que tinha vontade de esmagar a pessoa. E aí eu pedi do pai dele, né? E ele, na hora que eu pedi do pai, ele se endureceu, o corpo dele ficou todo rígido assim. E vocês precisam imaginar, gente,
um homem com toda aquela estrutura de dar medo, chorando, que ele não conseguia mais parar de chorar. Ele disse que foi a primeira vez que ele, durante o processo, que ele pôde chorar a ausência do pai dele, que não criou ele, e toda essa raiva, todo esse pânico que ele tinha, era pela ausência do pai. Ele tinha raiva do pai por ter deixado ele. Então ele se maltratava com a raiva, maltratava os seus, porque era a criancinha dentro dele que tinha raiva. Uma criança, ela não sabe elaborar o luto de uma perda, seja por ausência física, de morte ou que a pessoa foi embora. A criança geralmente trava na raiva. E essa raiva acompanha o adulto. Não estou dizendo que é certo o que ele fez, mas isso transformou ele depois dessa constelação, depois dele entender dessa exclusão, depois dele poder ter chorado a primeira vez a ausência do pai, que há pouco tempo atrás ele veio me procurar porque daí ele me falou, né, que transformou a vida dele, que ele queria para a esposa dele também, como ele poderia oferecer para ela, para ajudar ela, tanto que ajudou ele. Algumas pessoas precisam de mais movimentos, outras de menos, mas é muito importante que se faça o caminho inicial, né? Então, aqui eu vou passar uma tarefa para vocês, depois eu passo esses slides, você podem usar para estudo, tá? Então, pergunte no seu meio familiar, e se você conseguir, ao seu pai. Quem era o meu pai antes de ser meu pai? E escreva isso por alguns minutos. Quem era o seu pai antes de ser seu pai? Na infância, na adolescência, como ele conheceu sua mãe, como foi o relacionamento, se foi algo breve, se foi profundo, se ele amava alguém já antes. E esse daí não é o seu pai que você vai investigar, é o homem. E essa é uma situação de cura muito importante, quando você separa o ser humano do homem e do pai. E você coloca o seu foco no pai. O que é o papai? Quem foi o papai? Você está esperando o quê? Porque, assim, função materna e paterna, qualquer pessoa pode fazer, né? A função paterna, a partir do momento que a criança nasce, pode ter um tio, um avô. A materna também, né? Uma tia, uma avó, uma madrinha, alguém que resolva adotar. A função materna tem sempre alguém que pode fazer. E nós temos o privilégio de quando o nosso pai pode fazer a função paterna, que é trabalhar para nos dar a comida, o lar, o amor, o afeto, quando é possível, né, do pai e da mãe. A função paterna é uma coisa. O pai, que é o papai, é aquele que disse assim, sim, em algum momento, para esse mistério criador, ele disse sim. O mistério criador disse, olha, tem que vir uma pessoa nessa família aqui, ó. É como se, eu sempre digo, é como se tivesse uma grande vó no sistema, tem um monte de emaranhamentos, necessidade de compensação, de histórias, de repetir histórias, de curar histórias. Então, essa grande vó disse, ó, tem que ter uma vida aqui, ó, vamos dar um jeito de ter uma vida. Junta aquele lá que vai dar uma história muito parecida aqui, com aquele clã que precisa disso, e esse clã que precisa disso. Vamos lá, vamos juntar. Então, esse grande mistério não quer saber do amor, do afeto, sabe? Eu sei que é meio duro falar isso, mas é o que precisa vir a vida. E essa vida sim que é importante. Vamos vir a vida, vem a vida aqui. Essa vida precisa ser olhada com amor. Nossa, tivemos a oportunidade, pelo preço que custou a todo mundo, nós, você e eu aqui, tivemos a oportunidade. E é para isso que a gente precisa focar. Para quem nos deu a oportunidade de estar aqui, de passar essa chama para a gente, né? Então, conhecendo a história do seu pai, desse homem por trás do seu pai, desse ser humano, talvez pode ajudar um pouquinho, por exemplo, como a Grace disse, né? O homem mais seco que não demonstrava carinho. Você já viu uma criança dos 3, 4 anos? O meu filho está com 2 anos, 7 meses. A ingenuidade, a doçura, aquilo tudo é maravilhoso, tudo é conto de fadas para a criança. Teu pai foi assim também. Meu pai foi assim também. O que fez essa criança se tornar uma pessoa dura e seca? E não conseguir demonstrar carinho. E talvez entender que demonstrar carinho é perigoso. Faz as pessoas usarem, faz a mamãe julgar. Que defesas que ele criou sendo assim? E aí, talvez você possa ultrapassar um pouquinho mais e perceber que, de onde veio o carinho para você? Quem deu carinho? Seu papai, ele conseguiu fazer a função de pai, que é te dar a vida. Seu homem conseguiu fazer a função de pai, que é te dar a vida.
e também fazer a função paterna do sustento, tudo mais, aquele carinho que talvez você gostaria, quem mais te deu? Talvez você tenha recebido muito, muito carinho, né? Mas talvez nas necessidades, que logicamente são válidas, né? Nas necessidades da criança que você foi um dia, existia a necessidade de ter o carinho do pai específico. Mas hoje, como você é adulta, da onde mais você recebeu carinho, amor? Eu tenho certeza que você recebeu carinho de professora, de catequista, se você né, foi na catequese, de madrinha, de tios, de primos, de irmãos, de mãe, né, de babá. Então, como adultas agora, o papai não vai mudar, como eu disse antes, né? O passado não volta. Então, aonde que a gente pode ver o carinho que a gente recebeu das outras pessoas e desse papai? Me fala, vocês lembram de quando o papai chegava em casa, vocês tinham 1 ano, 2 anos, vocês corriam para a porta e ele encontrava vocês? Vocês lembram quando você falou a primeira vez papai, seu pai esteve presente? Como foi a reação dele? Quando você era bem bebezinha? Se o seu pai, de alguma forma, em algum momento, trocou sua fralda, te deu comidinha, o dinheiro que ele trazia para dentro da casa com o trabalho duro, que muitas vezes chegava cansado em casa, só queria dormir, só queria assistir TV para distrair, que é um jeito do homem, né? O homem, ele tem necessidade de entrar na caixa do nada quando ele relaxa, então ele apaga do mundo. Como ele foi como criança, vendo o pai dele, que era assim, ele também replicou, né? Não desmerecendo as suas necessidades, mas talvez trazendo um entendimento um pouco melhor para você, e talvez para você acessar aonde que você recebeu também esse carinho do seu pai que você gostaria, e que você não lembra. Você recebeu de outros, mas do pai você recebeu em algum momento. Da alegria dele ao saber que sua mãe estava grávida, que seria uma menina, ou do medo dele de criar uma menina, porque o homem tem medo de criar menina, né? Super protege. Estou falando tudo isso, para muitas pessoas pode dar raiva, né? Dizendo assim, mas você só fala do meu pai, você só quer que eu olhe para o meu pai de um jeito diferente, mas eu não quero, eu tô com raiva. Tem uma frase de Bert que diz assim, todo terapeuta deveria ter como missão levar os seus clientes para o colo dos seus pais. Então, a minha função como terapeuta é ajudar cada pessoa, um passinho por vez, voltar ao colo do seu pai interno, voltar em contato com a sua chama que acende a sua vida. Tem algumas abordagens terapêuticas que elas mandam matar o pai, matar a mãe. Isso, até tem uma cliente que aconteceu isso. Ela ficou tão perdida na vida depois disso, que ela matou a mãe dela dentro do coração dela, que ela disse que ela levou anos, até chegar em 2020, na primeira constelação que ela fez comigo, que ela disse que foi a primeira pessoa da terapia que ela fez que disse, inclua sua mãe, né? É a inclusão que faz curar. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. A tarefa sua, né? Perguntar para o seu pai, depois eu passo esse slide. Então, desmisturar, como eu falei no começo, ó. O que ele fez como homem, o que ele fez como marido, o que ele fez como pai, as respostas, elas são iguais? Aonde elas se misturam? Muitas vezes, o que ele fez como homem, ele não fez para você como pai. O que ele fazia como homem, ele não fez como marido da sua mãe. Por exemplo, o que ele fez com meu pai, o que ele fez como marido da minha mãe, não interessa a mim. O que interessa para mim é o que ele fez como pai, que é dar a vida, isso é o essencial, que é a primeira ponte que a gente coloca aqui, né, para chegar até o pai. Mas ele não... Meu pai não me traiu. Meu pai sempre me cuidou com carinho, apesar de eu apanhar com chicote. 2 vezes, né, eu apanhei com chicote, e depois era com varinhas. Mas isso era até comum antigamente, né? Então, como que você pode desmisturar isso aqui? O que ele fez como homem, antes da sua mãe até? Meu pai era muito namorador, meu pai, nossa, pegou toda a cidade, mas casou com a minha mãe? Nunca mais. Né? Então, o que ele fez como homem, ele não fez como marido, e não fez como pai.
Consegue? É fácil para vocês? Me escreve aqui se for possível. É fácil para vocês conseguir separar? Eu sei que agora, nesse momento, a gente está trabalhando com perguntas, né? E nesse momento talvez não venha muita coisa na sua cabeça. Mas é preciso separar, porque a gente tende a trazer para nós os discursos de outras pessoas. As irmãs do meu pai, elas têm uma visão do meu pai, de como ele era como irmão delas, de como ele era quando solteiro, quando morava na casa dela. Eu tive uma convivência com meu pai que não condiz com o enredo que eu ouvia delas. Hoje em dia, olhando para o que a minha mãe falava do marido dela, as mágoas que ela tinha do marido dela, não condiz com as experiências que eu tive com o meu pai. Faz sentido? Então, a mãe, muitas vezes, não estou culpando a mãe também, às vezes isso é o inverso também, mas isso faz parte da vida, a gente observa o que acontece. Então, a gente ouvia os dois brigarem muito, aí eu fiquei com muita pena da minha mãe, ela desabafava comigo, e sim, meu pai era horrível, mas como pai comigo ele era um amor, ele tentava me acessar, e eu não queria, porque eu estava revolta, eu estava me vingando pela minha mãe, eu não aceitava que ele fosse carinhoso comigo, eu fechei as portas para o meu pai. Sabe? Uma coisa não conversa com a outra, muitas vezes. Às vezes, sim. Mas, então, por isso que para você, na sua história, para você colocar isso aqui no papel e ver o que condiz com o pai realmente, sabe? Os discursos que você carregou das outras pessoas. Eu tenho aqui uma imagem congelada que a gente vai falar daqui a pouco para te esclarecer também de uma história real, tá? Para ver se fica mais claro também esse raciocínio. Agora, para sua reflexão, para você separar o pai ideal do pai real, do homem e da função paterna, que é o que a gente falou aqui até agora. Separa o pai ideal, que é aquele pai que você idealizou, que você gostaria que fosse. Eu queria que meu pai fosse mais amoroso, queria que ele me libertasse mais, que ele deixasse eu ser com as minhas amigas, que ele me levasse, no meu caso, né? Que o meu discurso anterior era sempre esse, que ele me levasse às baladinhas, me esperasse, que fosse me buscar. E era o que eu dizia, que meu pai nunca fez isso. Esse era o pai ideal que eu queria. E o pai real era um pai amoroso, que agora eu tenho esse entendimento, né? Que ele tinha muito medo que alguém fizesse algum mal para mim, né? E o meu pai real, ele pôde me dar sustento, a gente teve muitas e muitas dificuldades, ele entrou em depressão, ele teve muitos problemas, mas ele aguentou firme. Esse é o meu pai, a minha história, não compare com a minha, tá? E como o homem é separado. O que ele faz como homem não me diz respeito. O que ele faz nas escolhas de homem não me diz respeito. Como ele paga as contas, como ele lida com o dinheiro dele, como ele se relaciona com as mulheres, com a mulher, como ele dirige no trânsito, como ele come, como ele se veste. Como homem, isso não me diz respeito. E muitas vezes tem filhas que estão aqui naquela postura de salvadoras, né? Que tem a função invertida com o pai, que depois a gente vai ver, que está no e-book de vocês, que elas ficam até controlando isso, né? Porque elas estão misturadas ali. E para isso a gente precisa desmisturar, separar. E da função paterna. Quem fez a função paterna? Seu pai fez? Foi outra pessoa? Então, no fundo, você teve a função paterna de alguma forma. Foi um professor, né? Foi um padre, foi um pastor, talvez não aqui, no dia a dia, né? Mas de alguma forma, com o aconselhamento ali do meu avô, o patrão dele fez a função paterna em muitas situações da vida dele, além dessa que eu contei. Então, vamos para frente. A energia do pai. Dentro da linguagem sistêmica, a energia do pai interno representa simbolicamente a direção, o movimento, a saída para o mundo, a realização, a concretização, a proteção e os limites. Basta ver como um pai cuida de uma criança e como uma mãe cuida de uma criança, né? Olha, hoje essa energia aparece em você como falta, equilíbrio ou excesso? Como que fica a sua direção? Você consegue se movimentar? Consegue ir para o mundo expor a sua voz? Consegue se realizar e realizar, concretizar os sonhos? Se sentir protegida? Ter limites e colocar limites? Como está aí dentro de você? E aí você pode balizar já, você pode colocar numa balança se a função, se o pai, a chama da vela pai interno, ela está bem alinhada ou se ela precisa de ajustes dentro de você.
Provavelmente, se você está aqui, você precisa de um pouquinho mais, né? De acender essa vela, de dizer um grande sim. E essa aqui é a tarefa para vocês. Qual foi o preço invisível? Quanto custou continuar brigando com o seu pai interno através do seu pai real? Reflita sobre essa frase. Separando o pai interno do pai real. O pai idealizado, né? Daquilo que você queria. Na vida financeira, na sua vida, quanto que custou? Na sua autoestima, na profissão, no casamento, na maternidade, na prosperidade, na paz? Quais dessas áreas aqui que estão mais ou menos em ordem na sua vida? Então, esse é um preço que se paga, né? Para a gente não conseguir permanecer com a chama apagada. A história que eu conto sobre o meu pai. Pergunte-se, meu pai é? E depois pergunta, quem escreveu essa história? E aí a gente repete aqui o que eu falei antes. Você, a sua mãe, que você vê o pai pelos olhos da sua mãe, a sua família, ou uma criança de 5 anos? Que no começo eu disse que eu ia falar sobre isso. Muitas vezes a gente continua contando sempre a mesma história daqueles pontos que a gente tem de lembrança, que a gente tende a fixar a nossa lembrança mais no negativo do que no positivo. Então, a gente tem algumas lembranças pontuais horríveis e a gente toma isso como algo que sempre foi assim, que esse é o pai. Eu contei para vocês a minha imagem congelada desse pai dos meus 14 anos, né? 13, 14 anos. E eu tenho imagem congelada, tinha, né, que agora é da minha lembrança, dos 5, 6 anos, que era a imagem congelada do homem que vinha exausto do trabalho, e que muitas vezes parava no boteco para beber. E aí ele vinha para casa e eu me lembro que a mãe contava que eu ia dormir às 5 horas da tarde para não ver ele chegar bêbado. Então essa foi uma história, uma frase que eu gravei. Eu não lembro, eu lembro de alguns fatos só, que eu lembro que uma vez ele chegou com um facão na mão, brincando, eu como criança levei a sério, que ele ia bater na mãe de facão, que era uma brincadeira bem... Ele tinha bebido, né? E ele brincou com aquilo, era uma brincadeira dele, e eu achei que era real. E aquilo me atormentou, e eu coloquei como se ele fosse um homem bêbado, que bebeu a minha infância inteira, que sempre chegava às 5, eu sempre dormia às 5 horas. Eu coloquei aquilo ali como algo que era sempre assim. E aí também, há não muito tempo atrás, o meu irmão falou, depois já ter significado isso, mas aí eu, de novo, veio uma água e apagou a brasa. Meu irmão falou, não, meu irmão mais velho, né? Ele disse, não, nega, meu apelido de casa é nega. Não, nega, o pai, de vez em quando ele bebia. Ele não era bêbado, ele não vinha para casa sempre bêbado. E aí eu pedi mais para ele me explicou, deu, meu Deus do céu, eu congelei o meu pai nessa memória de como se ele sempre fosse assim e julguei por isso. E aí eu consegui entender também que ele bebia, porque aprendeu desde os 8 anos a fumar e a beber, né, era coisa de gente antiga, para acalentar a depressão que ele tinha, a frustração. E depois eu comecei a entender, a saber histórias dele, gente do céu, como esse homem trabalhou. Se sacrificou, na verdade. Enfim, e entende quais são as histórias agora de você, da sua vida, que talvez estejam congeladas, como se fosse esse aí o seu pai. Não tem outras histórias, não tem outros movimentos que você fez com o seu pai, né, baseado na história daquele homem que ficou, né, porque tem os homens que não ficaram, o pai que não ficou, né. Mas aí, quais são as histórias que você pode descongelar e ficar sabendo de um jeito diferente? Tem também uma família que a menina foi criada sem o pai e que ela tem raiva do pai. Só que o que ela não tinha raiva do pai, só que o que ela não sabia da história é que a família não aceitou o pai, a família materna não aceitou o pai, que o pai queria assumir a criança, não aceitou e proibiu ele de chegar perto da criança, chegar perto da filha. E aí, essa filha cresceu com aquele enredo que ela ouviu da família materna. Depois ela descobriu, depois que ela foi buscar o pai, que ela encontrou o pai, ela descobriu que, não, mas eu queria você, filha, eu queria te assumir. Mas eles não quiseram, disseram que eu queria sozinhos, eles não me deixaram chegar perto de você, e eu acatei e fui.
E tem um parênteses aqui que você pode dizer assim, mas ele deveria ter insistido. Ele insistiu, tá? Ele foi ameaçado até. Mas em outros casos, ele deveria ter insistido. Gente, tem outro ponto que é um outro adendo que eu faço aqui, que é o masculino serve o feminino. Vocês não têm noção de como a mulher tem poder. Uma mulher feminina recebe do masculino. E o masculino serve o feminino. Só que muitas mulheres excluem, não querem receber. E aí, quando ela diz não, ele vai servir ela e vai dizer assim, ok, não, eu sirvo você. Estou servindo na tua necessidade. Então, quando a gente dá um grande sim para o homem também, ele vem, ele serve, ele fica. E nisso, a gente não exclui essa força masculina, né? Mas isso aqui é uma outra coisa para aula de feminilidade, aula de, né, de relacionamento amoroso. Mas para você ver como a relação com o seu pai aqui também pode ajudar a você se abrir para receber o masculino. Mulheres com infertilidade para receber o material do homem, para ter filhos. Conheço uma história de uma mulher que tinha tanta dificuldade de receber do masculino, do homem, que ela cresceu entendendo que os homens, né, não prestavam, enfim, que os óvulos dela tinham uma capa ao redor, eram óvulos que não deixavam o espermatozoide entrar. Quando ela passou por um processo de entender isso, que ela era tão fechada que não dava abertura para o homem, quando ela passou por todo esse processo, que ela assimilou, que ela realmente percebeu que ela não precisava ser a mulher, homem, né, mulher masculinizada, ela engravidou. Ela deu abertura. O corpo dela deu abertura para um homem entrar nela, né? Então, é bem importante que vocês façam também para isso, sabe? Para se liberar de muitas coisas. Aí tem as questões das lealdades invisíveis. O que acontece na sua vida, né? O cérebro procura por familiaridade antes da felicidade. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você tem como registro, é familiar para você. Então, é isso que você vai buscar fora, através dos emaranhamentos, né? A gente se emaranha por exclusão, por excluir o pai real, do pai ideal, o pai interno. Então, tem as repetições, a gente vai repetir por excluir, vai compensar pela exclusão, e aí a gente forma as lealdades. O que a gente faz aqui na nossa vida, né? Uma compensação. Se você for olhar alguns sistemas, tem uma história aqui, olha só. Uma ancestral se apaixonou por um homem e deixou o filho sozinho. Ela abandonou o filho e foi se casar com esse homem. Ela teve filhos com esse homem da nova família e o neto dela não conseguiu ficar com a mulher, ficou com o filho sozinho. A mulher foi embora. Por quê? Porque nesse sistema tinha que compensar de alguma forma. Então, como essa mulher deixou um filho sozinho lá no outro clã, aqui quando ela teve um filho, teve que ser compensado isso. Então, teve que ir embora. Teve que a mãe ir embora e ficar o filho sozinho. Não, é como se tivesse que apaziguar, olha, como eu tive o grande prazer de estar viva, porque você, filho, ficou sem uma mãe, aqui também, dessa forma, é como se eu estivesse pagando a minha dívida ancestral. O que os pais fazem, os filhos pagam. Lembra desse ditado? Isso é muito, muito fácil de entender quando a gente olha para as nossas histórias familiares. Então, teve uma exclusão, né? E aqui vai ter uma compensação. A compensação aconteceu com netos. Então, gente, quando você mantém a exclusão desse pai interno através do pai externo, quando se foca demais no pai externo e não vê a fonte da vida, você vai ter nos problemas nos relacionamentos que você vai replicar, os descendentes vão replicar, na prosperidade, você vai ter problemas com autoridade, você não vai conseguir se relacionar com figuras de autoridade, seja professores, seja chefia. E nas escolhas de parceiros, você vai, muito provavelmente, escolher homens iguais ao seu pai, ou vai procurar totalmente oposto, algum que não seja igual, mas que seja também prejudicial para você, onde você vai ter domínio. Porque assim você controla, você não vai sofrer como você sofreu com o seu pai, sabe? Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai elaborar ainda, é para você encontrar essa paz. Me fala se está fazendo sentido, por favor, ali no chat, já que a gente não consegue no Zoom, né, conversar. Me fala se faz sentido para vocês isso, se está ajudando, tá? Se até aqui já fez algum movimento de apaziguamento, tá?
Então, o que a gente vai fazer agora também é olhar para a imagem congelada que você tem do seu pai, né, que a gente falou. Quando você pensa no seu pai, você olha para o homem de hoje ou continua olhando para o homem de 30 anos, ou quando ele tinha 20 anos, ou 30 anos? A imagem mudou ou ela continua congelada naquele homem, como continuava para mim com relação ao meu pai? Tem outra história para você, de uma moça que o pai dela ficou com a mãe dela há pouco tempo, foi embora, e ela, logicamente, com toda razão, sofreu a ausência do pai, logicamente, traumatizada, e tem razão em sentir esse trauma, mas quando você fica congelado no trauma, você fica no mesmo discurso sempre. E aí esse pai volta, não muito tempo depois, e tenta uma aproximação. Aqui ela já tinha emaranhado na mágoa da mãe, já tinha ouvido todo o discurso da mãe sobre esse homem, sobre o ex-marido, né? Ela já tinha entrado ali no meio, já tinha tomado uma outra imagem desse pai, e ela ficou totalmente fechada e bloqueada. Então, esse homem, esse pai, tenta acessar, ele quer criar uma nova história com ela, mas ela não deixa. Quando chegou até mim, depois de alguns trabalhos, tá? A gente fez alinhamento, constelação, a gente fez alinhamento, ela fez os cursos. E nos alinhamentos, ela foi dissolvendo isso, sabe? Então, ela estava tão fechada que esse pai não conseguia chegar nela, porque o discurso dela era de quando ela tinha 4, 5 anos. O discurso dela era da mãe dela. E perceba, se você tem esses mesmos discursos, né? E se você consegue, aos poucos, ir colocando, dando abertura para esse pai real, ou para a chama da vida que veio, se você não teve o pai presente, ou para o sim que ele deu à sua mãe no momento da união dos corpos, que foi um sim. A vida não vem por acaso. O espermatozoide não fica, junta no óvulo por acaso, sabe? Não é por acaso, não. Tinha que ser você, tinha que ver você. Tinha que ver você com essa missão de vida, com esse propósito de vida. Me fala, se tem uma imagem congelada aí dentro de você, e como é para você? Aqui, então a gente tem o e-book, vocês leram? Sobre os tipos de pai internos? Como que é o seu tipo de pai? Eu tenho alguns exemplos. Me fala como vocês identificaram o pai. O pai é acolhido, que você recebeu a vida com gratidão, né? A mesma coisa bem similar ao pai tomado, né? Recebe a vida com gratidão, consegue discordar sem excluir. Você pode discordar de seu pai, mas você não precisa se voltar contra ele. Olha, pai, não concordo com isso, mas essa é a sua opinião e tá tudo certo. O que muitas filhas fazem é tentar convencer ao contrário, tentar convencer ele a gostar das suas escolhas, a gostar daquilo que você está fazendo. Meu pai não aprovou muitas coisas que eu fiz na vida adulta, né? Mas tem muitas pessoas que ainda esperam a aprovação. Elas relacionam-se melhor com a autoridade, com o dinheiro e com a profissão. Então, aqui, gente, a partir de agora, um movimento que vocês podem fazer e que eu sugiro que vocês façam com muito empenho é um pouco por dia, naquilo que vocês notam desse e-book que vocês receberam, que tem alguma fragilidade, que vocês, pouco a pouco, criem novas conexões neurais através do treino, do exercício de fazer ao contrário daquilo que vocês sentem de dificuldade, sabe? Tem uma filosofia que hoje em dia está um pouco em alta, que é a virtuologia, que eles defendem que se você não se criou num meio desenvolvendo determinadas virtudes, na sua vida adulta você não vai conseguir. Se você não aprendeu a perdoar, na vida adulta você não vai saber o que é perdão, conseguir perdoar efetivamente aqui dentro. E não vai conseguir, mas você pode tentar, né? Você pode depois desenvolver essa virtude. Se uma criança cresceu sem limite algum, recebendo tudo que tinha, quando ela se envolve num acidente, por exemplo, depois que é adulta, e ela bate na pessoa, ela vai dizer que ela tem razão, que a pessoa tinha que sair da frente dela, que ela não vai pagar nada, porque ela não consegue, que ela não desenvolveu a virtude da temperança, de reconhecer as suas falhas, né? Então, a gente precisa, aos poucos, observar aqui o pai excluído, a raiva ou indiferença, lembra do exemplo que eu falei para você? Que é uma das características da filha que rejeita o pai pelo abandono, pela traição, pelo alcoolismo, violência, né?
Você evita falar dele, sente vergonha de características que são parecidas, e aí você se pune, né, nessas características. Mas aí você costuma repetir os mesmos conflitos nos relacionamentos, né? Então, como que você faz? Você precisa desenvolver virtudes diferentes, se envolver em buscar terapia para elaborar as suas emoções, buscar abordagens físicas, né, para identificar em qual momento que você, em qual situação do corpo que você tem raiva, quais são os seus gatilhos, e aí você buscar meios de apaziguar, de controlar essas suas emoções, de comandar elas, né? Se você evita falar dele, começa a falar para si mesmo, de alguma forma, busque os pontos positivos, coloque as características positivas que você identifica. Então, aos poucos, você precisa ir abaixando a guarda. Você não vai admitir para o seu pai, porque muitas pessoas evitam ir para esse caminho, porque elas não querem admitir. Ah, mas se eu ficar em paz com meu pai interno, eu vou admitir para o meu pai que ele estava certo, que o que ele fez é certo, e eu não, o que ele fez não é certo. Não é isso. Continua as atitudes do pai, as atitudes do homem, sendo algo que não é louvável, né? Que não, uma criança não merecia. Mas e aí? Como que fica dentro de você se você continuar fazendo isso, né? Então você não vai admitir que está certo, você vai para você mesma, para essa chama da vida fazer uma mudança. Não vai ser para o pai, ser humano, para a chama da vida que está dentro de você que você faz essas mudanças. O pai idealizado talvez está dentro de você, que é o pai colocado num pedestal. Eu enviei algumas mensagens, né, para algumas pessoas da lista de transmissão falando do workshop. Aí uma pessoa escreveu assim, mas eu não tive problema com meu pai foi um santo na terra. É um pai idealizado. Qual que é a consequência disso, né? A pessoa tem dificuldade de aceitar os defeitos das pessoas, especialmente dos homens. Ela vai comparar sempre os parceiros com o pai dela, vai sempre exigir perfeição. E ela vai ser uma pessoa perfeccionista, porque já elaborou lá na infância o complexo de Édipo, de ser o papai o seu marido emocional. Então, para o marido, ela é a esposa perfeita, entende? E aí sofre quando alguém não corresponde às expectativas, porque o pai sempre foi um santo, sempre correspondeu a tudo que ela queria. Me fala se existe algo assim na sua vida, se você conhece alguém. Então, se existe isso, preciso desconstruir aí nesse ponto e ver que esse homem é o homem da mamãe, é o marido da mamãe. Como pai, ele pode ter sido um bom pai, mas que outras pessoas têm todo o direito de ter os seus defeitos e que você precisa apaziguar um pouco dentro de si essa exigência, essa necessidade de mostrar para o pai e para o mundo a sua perfeição. Você tem talvez o pai julgado dentro de você, que é a filha que permanece presa aos erros, como eu fiz, né? Vive lembrando o que ele fez, sente necessidade de puni-lo, se punindo, para mostrar para o papai como ele fez mal para si, assume as dores da mamãe, eu fiz isso, tem dificuldade de separar o homem do pai, né? Perceba se você consegue transformar isso com base naquilo que a gente viu até agora. O pai é ausente fisicamente, lógico, morreu ou foi embora, nunca conviveu com a filha. Como que a filha pode se relacionar hoje, né? Busca constante por aprovação masculina, medo do abandono, carência afetiva e insegurança para tomar decisões. Então, ela fica bastante presa na imagem infantil ainda dela, né? Então, o que que essa mulher precisa, que é o seu caso? Se expor a ambientes onde você possa, de alguma forma, mostrar os seus potenciais, os seus valores, as suas capacidades, se expor de alguma forma que alguém possa te ver como você é. Eu sei que isso é muito trabalhoso, mas é possível de se fazer. E não se começa grande, se começa aos pouquinhos, bem pequenininho. Eu atendi uma cliente que estava com essa necessidade de transformar isso tudo, mas a base dela era um pai muito exigente e ela tinha medo de se expor porque ela sempre se sentia acuada, o que que meu pai vai dizer? E o trabalho dela exigia expor-se e ela queria muito demonstrar o potencial dela ao mundo. E após ela elaborar isso em constelação, uma das tarefas dela é começar a se expor naquilo que ela pode, aos pouquinhos. E vai desenvolvendo esse músculo interno, que é a conexão neural, né? Esse novo hábito até que fique mais fácil. Um exemplo meu, do meu primeiro vídeo, gente.
Primeiro vídeo que eu fiz, nossa senhora, eu parecia uma mecânica assim, sabe? E um medo. Eu olhava lá se alguém tinha rejeitado, tinha feito algum comentário ruim, um medo de me expor, porque eu tinha que, de alguma forma também, eu tinha aquele medo de o meu pai estar ali e me julgar, né? Dele me rejeitar por eu estar me expondo para muitas pessoas que eu não devia, enfim. Tinha esse medo aí fantasmagórico. E eu superei isso através da exposição, através da musculatura emocional mesmo, né? Que tem que se expor para criar. Você teve um pai presente, mas emocionalmente indisponível? Aquele pai que estava em casa mais distante, assistindo futebol, não ouvia quando você falava, mandava você ficar quieta, mandava parar de fazer barulho para ele fazer as coisas, parar de conversar, não se meter em conversa de adulto, sair para ele sentar. Você tinha a sensação de nunca ser vista, e você busca excessiva por reconhecimento hoje, uma dificuldade de expressar as suas necessidades e um medo da rejeição. Aonde você precisa, então, apaziguar dentro de você. Aí você olha essa lista e busca, de alguma forma, aonde que você pode ter os recursos para se apaziguar, né, nesse sentimento. Eu tenho também uma mentoria DNA sistêmico, não sei se vocês sabem, onde a gente faz um acompanhamento. A gente faz planos de ação, fazemos constelação, logicamente, e fazemos um plano de ação para ajudar, se o tema for esse, né, a desenvolver mais habilidades, a botar um novo cenário dentro de você, interno e externo, para você conseguir superar, né, essa barreira. Então, quais são as atitudes que você pode tomar para inverter, né, esses conflitos? O pai invertido, a filha que torna-se emocionalmente responsável pelo pai, ela assume o papel de cuidadora, sente culpa ao colocar limites, escolhe parceiros que precisam ser salvos, tem dificuldade de viver a própria vida. Criou-se uma codependência, né? Então, de alguma forma, essa menina viu que o pai não era bom, seja pelos olhos da mãe, seja pelos próprios olhos, né? E ela assume esse lugar de pai, paizão, a mãezona de todos, né? Mas a gente usa a mãezona, mas é porque ela teve essa falta interna. E a gente trabalhou muito no curso para as mulheres também sobre isso, né? Que sempre falava da mulher salvadora, a mulher que tomou o lugar de grande na família, e muitas vezes quando se toma esse lugar de salvadora é porque houve uma falta de avós, de bisavós, né? Então, sistemicamente, essa menina foi levada inconscientemente a ocupar um lugar para compensar alguma ausência. Então, se você nota isso, aonde que faltou pai aí na sua família? Ou até a mãe. Aonde que faltou? Que você, tanto o seu pai talvez tenha faltado, mas é a voz. Que você pode estar emaranhada nesse meio familiar, né? Que você está tendo esse papel. E aí, lógico, através de uma constelação em novas posturas, você pode sair desse papel. O pai é substituído pela mãe. Então, a mãe que desqualifica o pai ocupa ambos os lugares, a famosa PAN, né? A filha acaba tomando partido somente da mãe, entra em lealdade com a dor materna, então ela repete o mesmo destino, rejeita o masculino e tem conflitos frequentes com homens e figuras de autoridade. Tenho muita cautela ao falar disso, mas é necessário nesse ponto. Vamos fazer um adendo a toda vez que se levanta uma bandeira, existe um quê de exclusão por trás. Então eu defendo isso porque é isso, porque é isso. Não digo que isso não traga algum benefício, mas muitas vezes depende da bandeira, causa mais malefício do que benefício. Então, do que eu vou falar é um tema sensível que pode revoltar muitas mulheres. Eu não sei se vocês aqui têm essa crença ou se vocês levantaram essa bandeira, mas veja bem, qual é o tipo de bandeira que faz isso? Me diga se o feminismo radical não tem uma filha que toma partido somente da mãe, que entra em lealdade com a dor materna, que rejeita e exclui o masculino, que tem conflitos frequentes com homens e figuras de autoridade. O feminismo é a bandeira que mais exclui os homens e os pais e que mais as mulheres ficam sozinhas. Quanto mais as mulheres optam por levantar essa bandeira, e sim, muitas têm a justificativa, logicamente, do sofrimento, por causa de homens do passado, né? Mas elas permanecem no sofrimento e perpetuam o sofrimento com a exclusão. Perceba, olhe, observe, eu observo isso escrachadamente.
Onde tem as mulheres defendendo o feminismo, tem exclusão e tem cada vez mais mulheres ficando sozinhas. Hoje em dia, 60% dos meninos são criados somente por mães, tem exclusão paterna. Não estou eximindo os homens das responsabilidades dos seus atos, mas alguém tem que falar o oposto também. Não estou falando de machismo indo para o outro extremo, eu estou falando do ponto central, do ponto de equilíbrio, do ponto da inclusão da mulher e do homem, dos papéis em equidade, sabe? Então, quando a gente exclui alguém através de levantar bandeira, a gente está causando mais malefício para a gente, mais malefício para os descendentes, mais exclusão dos homens, dos pais. Mas eu tenho raiva do homem, então o que eu vou atrair para mim? Um homem violento, um homem que vai me maltratar, que vai me deixar com um filho pequeno. De novo, não estou colocando a culpa em ninguém, estou trazendo para vocês observarem. Sai de drone, assim, me olha por cima, vê se você não observa que é isso que acontece. Então, quem sabe chega a hora de a gente observar com mais clareza e perceber assim, olha, não vou para o extremo não, vamos ficar no meio, vamos dar uma chance, porque hoje pode ser diferente. Através de mim pode ser diferente. Eu não posso mais gritar a dor das minhas ancestrais com mais dor para os meus descendentes. Eu estou colocando uma carga de cimento na vida dos meus filhos, de concreto na vida dos meus filhos com essa exclusão. E na minha vida também. Me fala se não faz sentido ali nos comentários. E se você achar que não, também, por favor, me fale. Respeite o seu ponto de vista. Eu posso não concordar com o seu ponto de vista, né? Porque a gente é adulto, então, adultos maduros, a gente tem o direito de não concordar. Porque eu tenho um ponto de vista aqui do meu trabalho que me faz observar todo dia que a exclusão vai trazer mais exclusão. Então, a paz, o apaziguamento, a partir de um pai tomado, as características de um pai tomado, é a maior sensação de força interna, mais autonomia, relações mais equilibradas, menos necessidade de provar o seu valor, uma capacidade de seguir com a vida com mais leveza. Quando você tem isso tudo integrado, não é mais fácil você equilibrar? Não é mais fácil você não precisar levar nenhuma bandeira, levantar nenhuma bandeira? É mais fácil você criar seus descendentes com mais autonomia de escolha, com mais facilidade, né? Então, é isso, gente. Aqui eu defendi um ponto sensível, né? Mas eu acho que sem isso, que a visão sistêmica é integradora, ela é sistêmico, né? É sistêmico. Ela não é exclusivo, né? Exclusivo não. Excluidora. Enfim, encontrei a palavra. Então, gente, vamos agora para um exercício. Eu quero que vocês fechem os olhos aí onde vocês estão. Nós vamos indo para o final do workshop, mas eu quero encerrar com esse exercício, que eu acho que pode ajudar bastante vocês, além do entendimento que vocês já tiveram até aqui, que é do corpo. O nosso corpo guarda a memória, então quero que você feche os seus olhos. E eu vou conduzir vocês aqui, que eu fiz o meu script, mas pode vir coisas que é do campo de vocês, que é necessário, então eu posso nem seguir o meu script. O nosso corpo guarda a memória do trauma, nossas células, elas são traumatizadas através do nosso gene, do nosso DNA, como explica a epigenética, a gente transmite o trauma para os filhos, para os descendentes, e eles recebem o trauma emocional. Então, se o meu pai viu o meu avô cair do telhado, feriu o gene, feriu a parte do corpo ali, feriu o gene. Meu filho recebeu esse gene, ele vai morrer de medo de subir no segundo andar. Ele não sofreu trauma, ele recebeu a informação através do DNA dele. Então, o nosso corpo guarda as memórias de trauma individual e coletivo. Então, agora, fecha os seus olhos. Respira fundo. Faça isso agora, tá? Não deixe os olhos abertos. Fecha os olhos. É o seu momento. Quando você pensa no seu pai agora, depois disso, o que dá no seu coração, no seu peito? O seu peito se fecha? A sua mandíbula aperta?
A sua barriga endurece, os seus ombros se tensionam, o seu olhar abaixa ou o seu corpo relaxa? Agora, como é aí dentro de você olhar para o seu pai? Para o seu pai, imagina que tem camadas. O seu pai tem o homem, tem o ser humano e tem a força da vida. Como é para você olhar para isso? Como fica o seu corpo? Aí no seu corpo, aonde que você sente a força da vida que veio do seu pai? Aonde que você sente? Tem alguma sensação agradável? Mãos formigando, peito quentinho, os olhos, a boca que relaxa, os pés que formigam? Onde que você sente a força da vida que veio do seu pai? E agora foque também aonde que existe esse desconforto ali que deu quando você pensou no seu pai. Ou tem alguma parte do seu corpo que está desconfortável agora? E coloque na sua mente algum momento de profundo acolhimento que você teve, seja com o seu pai, seja com alguma outra pessoa. Algum momento feliz, algum abraço gostoso, algum reencontro, alguém que falou coisas maravilhosas para você, o que você pôde falar. Procure sentir isso, qualquer pessoa, procure sentir isso em você. Como foi bom sentir isso, como é bom sentir isso, um filho, um marido, uma amiga, momento que é bom, talvez, as tuas férias, qual pessoa que você se encontra, como é esse sentimento aí dentro de você, como fica no seu corpo? E eu peço para você imaginar como se fosse ali nesse lugar, uma chaminha de vela, né? Um calorzinho. Leve na sua mente, se quiser até gesticular, leve esse sentimento, desse calorzinho, dessa coisa gostosa, para o lugar do seu corpo que mais precisa, aonde você sentiu algo negativo com relação ao seu pai. Aonde que é? Leve esse calorzinho, leve essa chama acesa e de olhos fechados, perceba se consegue aumentar essa chama, consegue ficar maior. Através desse calorzinho, dessa sensação gostosa, desse acolhimento, vai sentindo nesse lugar de tensão, de rigidez, de dor, de incômodo, o relaxamento, como se você estivesse tomando um banho gostoso quente. Essa chama quentinha, ela começa, perceba se você consegue percorrer o seu corpo todo ou tomar um tamanho que ela fique do tamanho do seu corpo. Ela não queima, ela só te aquece. Perceba se você consegue fazer com que essa vela vá indo até dentro do seu corpo, essa chama dentro, no seu coração, nos seus órgãos, como se tudo começasse a ficar da cor dessa chama, alaranjada, amarelo, tudo ficasse quentinho, como se o corpo ficasse, as mãos, os pés, o nariz, as orelhas, tudo bem quentinho. E é como se você estivesse dentro de um abraço caloroso. Esse abraço caloroso, experimenta imaginar que é o seu pai, se você consegue. Ali no meio desse abraço caloroso, imagina que é o seu pai nessa chama da vida, misturado. Se é possível, o pai real, se não, o pai interno. Talvez o pai homem não foi possível ser assim afetuoso, carinhoso. Imagina esse pai que é a fonte da sua vida, fazendo isso. Separado, né? Perceba como fica o seu corpo com essa chama gostosa, esse pai interno, amoroso que existe dentro de você. Que é o pai que te levará para a vida de agora em diante dentro de você. Que é essa sua porção pai, de força, de direção, de apaziguamento, de relacionamento bom. É esse pai que deixa você ser uma mulher feminina, uma mulher que merece amor, uma mulher que merece ter dinheiro, que merece ser feliz na sua profissão. Uma mulher que não precisa ser mais uma menina vingativa,
que não precisa mais carregar essas mágoas do pai com um saco de cimento nas costas. Uma mulher que pode deixar o saco de cimento cair, imagina, que cai um saco de concreto, uma mochila das suas costas, você corta as alças assim, puf, te cai no chão. Perceba se você consegue fazer isso agora, com tudo isso que você carregou até hoje. Desse pai ser humano, desse pai homem, e ficar com o pai interno, com a chama da vida que propulsa, que dá como se fosse uma catapulta, para que você suba em cima e vá viver a sua vida com ânimo. E agora, se você conseguir falar verbalizando, senão você imagina que você está falando para o seu pai, se é possível para você. Pai ou papai, eu não consigo mudar o passado. Também não consigo mudar como você foi, e quem você foi, e quem você é. Hoje eu escolho não entregar mais o meu futuro ao nosso passado. Não faz mais sentido. Recebo a vida que chegou até mim através de você. Recebo essa chama quentinha que me traz mais vida. O que pertence a você, das suas histórias, daquilo que você me passou como verdade, mas hoje não é mais tão verdade assim para mim. Permanece com você, eu deixo para você. Se você quiser, até imagina você entregando para ele novamente esse saco de cimento. E agora, o que pertence a mim, que é a minha vida, são as minhas escolhas, o meu dinheiro, o meu relacionamento, os meus filhos, a educação deles, a minha saúde, o exercício físico, a minha profissão, tudo que eu posso fazer por mim, o que me pertence a mim agora, que veio como um presente dessa vela acesa, eu assumo com muita responsabilidade. Agora é o meu dever fazer isso prosperar, essa chama da vida seguir adiante através de mim, de um jeito diferente. E eu sigo em frente honrando a vida que veio através de vocês. E assim, consequentemente, eu honro vocês. Perceba? Mas antes de tudo, eu honro a vida, ao mistério da vida, a quem deu o primeiro comando da vida existir e chegar até mim. É isso que eu honro antes de tudo. Compreendem? Respira fundo. E quando quiser, podem abrir os olhos. No momento de vocês, se quiserem falar para mim aqui alguma sensação, algo que sentiram, né? Se quiserem contribuir com alguma coisa, podem contribuir. Eu vou enviar no WhatsApp de vocês umas perguntas aqui para ajudar vocês a irem perpetuando esse workshop, para não ficar só aqui, para acompanhar vocês a vida toda, né? Vou enviar esse PDF e também algumas perguntas para vocês irem estudando, né, como ponto desse ponto em diante, né, do seu processo de autoconhecimento, porque eu sei que muitas já começaram há muito tempo, né, e ainda estão buscando. E também peço para vocês terem paciência com o processo de vocês. Vocês não têm obrigação agora de sair fazendo coisa, inventando sentimento que vocês não têm, tá? Mas é a obrigação de vocês cuidar bem da filha da vida, da filha dos seus pais. Né? É a obrigação nossa cuidar bem de nós. E essa força a gente consegue ao trazer esse apaziguamento que esse workshop proporcionou. Gente, então me falem, eu estou aqui disponível para dúvidas, tá? A gente está com 19h22, é isso? É 19h22 aqui no meu relógio. Então, deu aproximadamente ali 1h30, como eu tinha já programado. Deixo esse tempo aqui para perguntas, para colocações. Se vocês não tiverem nada também, está tudo certo, né? Também se surgir algo posteriormente, deixem aqui embaixo do vídeo,
ou manda no WhatsApp para mim, quem comprou o curso, e vai ficar por um mês, então, o workshop aqui para vocês assistirem, caso vocês quiserem novamente, tá bom? Bom, como não veio nada aqui no chat, eu agradeço a vocês que já, que já assistiram agora, mas tem mais gente que vai assistir. Uma sexta-feira, às 18 horas, né? Foi uma data que eu encontrei aqui na minha agenda, mas também é difícil, sexta-feira, 18 horas, todo mundo estar aqui, né? Sempre tem coisas para fazer. Mas mais as pessoas que vão assistir ainda, obrigada pela confiança no meu trabalho, que eu sei que vocês adquiriram, porque confiam em mim, né? Confiam no meu trabalho. Desejo tudo de bom para vocês, que vocês possam usufruir disso e de todos os benefícios que vocês podem colher nesse caminho de restauração com o Pai Interno. Porque é um caminho, começa hoje e vai com vocês. Tendo altos e baixos, é natural, mas que eu acredito que vocês podem encontrar um bom futuro na frente. Um beijão, foi um prazer conduzir e servir não só a vocês, mas o sistema familiar de vocês, que também se beneficiam com a transformação. Um abraço, tudo de bom para vocês.